secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, uma pessoa que eu muito estimo, reclamar do Everardo de por que se aprovavam leis como essas. Leis que eu realmente acho um absurdo. A extinção da punibilidade pelo pagamento, eu não estou dizendo que o absurdo esteja na lei extintiva da punibilidade, mas é impossível eu casar responsabilidade penal com pagamento. Não faz sentido. É a compra da própria pena. Ou seja, ou há um excesso de criminalização, ou há um excesso de despenalização. Ou o bem jurídico é digno, merecedor de tutela penal, e se me pegarem eu pago, isso não poderia significar efetivamente uma extinção da punibilidade, ou então, efetivamente, eu teria que questionar a própria norma que instituiu essa cláusula. E me disse o Everardo na época, até porque eu também fui a ele reclamar das leis do Refis, eu disse, Everardo, como pode uma lei como esta suspender a ação penal mediante o pagamento de 1,5% do faturamento da empresa? Ou seja, eu tenho ações penais suspensas por 700 anos sobre a minha mesa. E quando eu falava para vocês assim, em humildade, eu acho que isso veio muito bem para mim, porque talvez a primeira lição de faturamento... Perdão. Avisa. Alô? Fica aqui para ele. Agora? Alô? Alô, agora sim. Sim. Perdão. Obrigada. Espero que não tenha sido censura da Receita Federal. E ele disse assim para mim, Luciano, vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Como é que funciona a economia? Como é que funciona uma empresa? Ou uma empresa que se quer projetar licitamente. Como é que eu posso instituir uma alíquota superior a 1,5% se o faturamento, ou vamos dizer assim, vamos chamar de lucro da empresa, em situações absolutamente regulares, em regra, não chega a 5%. Fui entender o sistema econômico, humildemente voltei a Porto Alegre e continuei trabalhando. Mas nunca digo eu que falo agora, tento falar como um crítico do direito penal. Não faz sentido este casamento, crime e pagamento. Tem alguma coisa errada aí. Porém, já que ele existe, em havendo extinção da punibilidade pelo pagamento, coerentemente, não pode haver o crime de lavagem de dinheiro de um crime anterior, já extinto. Modestissimamente, é a minha opinião. Para o Pierre, pergunta de Fernando de Oliveira, advogado. Na sua opinião, o crime de lavagem de dinheiro é permanente ou instantâneo? Tentei bravamente não falar a minha opinião, mas eu acredito que é um crime instantâneo, e eu defendo isso, inclusive, no livro que eu escrevi. Eu acho que, da mesma forma que todos os demais crimes contra a administração pública, é porque o grande problema é o seguinte: o crime de lavar dinheiro, ele tem um verbo chamado ocultar. E o verbo ocultar, ele é um verbo muito difícil para identificar se o crime é instantâneo ou permanente, porque ocultar é algo que pode significar você ocultou e ponto final, ou pode significar algo permanente. É diferente quando o verbo é algo que tem uma determinação no tempo, como, por exemplo, subtrair, ou como, por exemplo, matar. O ocultar é algo que pode gerar uma série de dúvidas, ocultação de cadáver e assim por diante. Mas me parece que, se eu colocar a lavagem no contexto dos crimes contra a administração pública ou a administração da justiça, e ele guardar coerência com aqueles outros tipos penais, me parece que ele é um crime que acontece no momento em que ele é praticado. O tempo da ocultação são, na verdade, efeitos posteriores. Então, eu posso dizer que é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Mas alguém vai dizer, não, mas vejam que interessante, porque a lavagem de dinheiro você ocultou, mas você tem o controle de todo o tempo. A hora que você quiser, ele se torna desoculto. Portanto, ele é um crime permanente. Mas eu posso falar a mesma coisa da denunciação caluniosa e do falso testemunho, que também são crimes contra a administração pública instantâneos. No falso testemunho, a qualquer momento, eu posso vir para o juiz e falar, olha, eu menti.
e aquilo deixa de ser um falso testemunho. No entanto, ele não é um crime permanente. Aliás, no furto isso pode acontecer. Só não pode acontecer no homicídio, mas em vários crimes instantâneos isso pode acontecer também. Então, eu acredito que é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Mas, minha opinião sincera, o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir não guarda relação com o que eu acredito. Eu acredito que, sim, ele vai decidir que é um crime permanente. Então, enfim, não sei se a minha opinião aqui tem grande valor nesse momento. Uma pergunta para ambos os palestrantes, da Silvana Mesquita, do Banco BTG Pactual. Vocês acreditam que o normativo emitido pela FEBRABAN é suficiente para sensibilizar o judiciário sobre as limitações dos bancos na prevenção à lavagem de dinheiro? Que outras iniciativas deveriam ser tomadas para garantir que o judiciário compreenda que os bancos não têm acesso a 100% das informações de seus clientes? Por exemplo, o imposto de renda para análise de recursos declarados? E como os bancos podem se proteger de acusações de conluio com seus clientes? Essa é que todo mundo quer saber. Essa vai lhe humilhar. Vai lá. Muito obrigado pela pergunta. Gente, assim, jocosamente, seria interessante explicar. Digo jocosamente porque é um tema tão árido, tão duro, que não é pecado que tenhamos bom humor. Mas gerente de agência, diretor de banco e compliance officer não são, respectivamente, delegados de polícia, superintendentes da Receita e agentes da Polícia Federal, né? Evidentemente que, se o cerne da ilicitude está na instituição financeira, se, como se diz, a prova da lavagem está na instituição financeira, o que nós podemos exigir é controle e registro, essencialmente isso. Agora, como convencer? Bom, talvez seja uma injustiça que eu faça trazendo decisões pontuais para criticá-las, porque nós não podemos tratar o Ministério Público, o Poder Judiciário, como um órgão só. Se nós temos no Brasil 800 procuradores da República, não sei quantos serão hoje, o fato é que, pela instituição, pela forma como os procuradores se locomovem no sentido do cenário constitucional, ou seja, não há hierarquia, nós temos 800 políticas criminais. E nós também temos juízes que pensam diferente, né? Às vezes repartindo uma mesma vara. Ousaria propor o quase óbvio: é preciso tentar um diálogo, um evento dessa magnitude, e que creio que já existe, inclusive, né? Ou seja, explicitando a razão econômica do normativo, ou seja, a preocupação, a razão política da instituição, ou seja, nenhuma instituição financeira